essa nossa aula de hoje, que vai ser uma aula leve, que vai ser uma aula muito especial, onde eu vou ensinar para você, mulher, como empreender sem se perder, tá? Aqui eu vou te contar como é possível se tornar uma empreendedora de sucesso sem abrir mão da sua vida pessoal. Por quê? Porque além de eu ser uma pessoa que tem muita experiência de vida, as minhas mentoradas podem contar para vocês o que foi o benefício na vida delas. Eu tenho a Janaína Miranda, uma fisioterapeuta que mora aqui em Buenos Aires, que quando chegou na Argentina, ela experimentou um crescimento profissional maravilhoso e ela foi reconhecida, né, quando ela chegou aqui na Argentina pela comunidade de psiquiatras, ela deu palestras, mas em algum momento ela se sentiu perdida aqui na Argentina em relação à sua vida profissional. E aí ela veio para a mentoria, viveu um processo de cura, e hoje não só a Janaína Miranda se sente pronta para avançar no seu trabalho, como também a Janaína abriu as próprias clínicas dela e o estúdio dela de Pilates. Então, quando uma mulher começa a se curar, quando ela começa a aprender com a gente quais são os caminhos para ela se sentir mais leve, ela começa a prosperar. Então, eu fico muito orgulhosa que as minhas alunas cresçam. Tem também a Rosiane Costa, lá do Rio de Janeiro, que depois que ela viveu o processo da mentoria, ela falou, nossa, Adriana, imagina se eu tivesse conhecido essas ferramentas sistêmicas antes, eu já teria economizado tempo e dinheiro, porque ficou tão claro para mim, depois desse processo, eu queria ter tido acesso a essas ferramentas antes. E a gente também tem, por exemplo, a Lina Nishimura, que é minha aluna aqui de Buenos Aires, é uma médica maravilhosa, que dividiu conosco que ela era muito chorona. Então, apesar dela ser uma médica socorrista, dela salvar vidas, dela ser uma pessoa muito inteligente, capaz, quando ela enfrentava uma situação difícil, ela começava a chorar. E ela não sabia por que isso acontecia. Então, quando ela conseguiu, dentro da mentoria, olhar para esses traumas, conseguiu aprender, conseguiu ver da onde que vinha tudo isso, o que aconteceu com ela é que ela se sentiu muito mais segura para desempenhar o trabalho dela. Muitas vezes uma mulher ela já sabe o que ela tem que fazer, ela é muito boa no que ela faz, mas o emocional dela puxa ela para baixo. Então ela é maravilhosa, mas ela não tem essa consciência. E é para isso que a gente está aqui. Então, né, talvez você esteja pensando, porque na verdade ou você é próspera em uma coisa, não tem aquelas frases, aquelas crenças que a gente tem que é assim, mas não dá para ser feliz em tudo. Se você tem essa crença, fica aqui comigo que eu vou te ensinar até o final dessa aula que você está redondamente enganada. Você vai dizer assim para mim, Adriana, mas você está sendo generalista? O que você está dizendo aí? Que todas as mulheres podem alcançar as duas coisas? Gente, realmente não são todas as mulheres que podem alcançar as duas coisas. Vocês sabem por quê que não são todas? Quando a gente ainda não tem um conhecimento, uma das minhas mentoras costuma dizer, a falta de resultado que você tem é fruto de um conhecimento que ainda te falta. Muitas vezes, é a mesma coisa quando eu dava aula para as crianças. A criança não sabia ler e escrever até a hora que você brinda para ela determinadas ferramentas, determinados conhecimentos, e aí, de repente, ela começa a unir todas as situações e começa a avançar. Porque quando a gente tem acesso ao conhecimento, a gente consegue fazer novos insights, a gente consegue fazer novas escolhas e a gente consegue se posicionar de uma nova maneira na vida. Antes de a gente começar a falar isso, eu tenho que falar um pouquinho da minha história. A gente não pode avançar na vida se a gente não conhece a nossa história. E eu sou um pouco como você, porque assim, eu sempre quis ser bem-sucedida profissionalmente. Mas por algum momento da minha vida, eu acreditava que ou eu era bem-sucedida profissionalmente ou eu dava certo na minha vida pessoal. Até porque isso tem a ver com a história de todas as mulheres. Isso tem a ver com a história de todas as nossas ancestrais. Então, para quem não me conhece, eu sou a Adriana Carolina Ivankizuki. Eu sou a filha do Alejandro Ivankizuki e da Stella Ivankizuki, meus queridos e amados pais. E eu sou irmã mais velha de 3 irmãos. Eu sou a única filha mulher de 3 irmãos. Marcelo e Bruno são meus irmãos menores. E há 15 anos eu moro em Buenos Aires, mas a verdade é que eu nasci em Montes Claros, Minas Gerais. Meu pai imigrou para lá com a minha mãe por trabalho no ano de 1978 e eu nasci
em Montes Claros há quase 45 anos, que meu aniversário está chegando, e depois eles se mudaram para o Rio de Janeiro. Você vai falar, mas você não tem sotaque de mineira. Não, eu não tenho sotaque de mineira porque eu cresci carioca do Rio de Janeiro. Então eu brinco que eu sou uma carioca da Clara. Não tem carioca da Gema? Eu sou carioca da Clara. E aí, o que acontece? Lá no Rio de Janeiro, eu me formei em pedagogia, depois em psicopedagogia. Durante muitos anos, precisamente 11 anos da minha vida, eu estive na sala de aula. Eu dei aula para criança pequena, eu dei aula para alfabetização, eu dei aula para adolescente, dei aula para adulto e dei aula até na pós-graduação. Desde que eu me entendo por gente, a minha primeira profissão é professora. Então, eu dou aula. Diz a minha mãe que eu dou aula desde os 3 anos de idade, né? Que eu dava aula para as bonecas. Por isso que eu estou aqui dando aula assim com essa felicidade, porque isso é uma coisa que eu faço desde criancinha. Normalmente, a gente tem muito talento naquilo que a gente faz desde criancinha. E quando a gente não tem, a gente tem que treinar. Mas dar aula, para mim, é uma coisa fácil. Não é difícil para mim dar aula, né? E aí, o que aconteceu? Eu me mudei para a Argentina, casei com um argentino, que foi o meu primeiro marido, vim para cá e aqui, gente, eu me tornei fotógrafa. Mas isso também não aconteceu de maneira aleatória. Por quê? Porque, na verdade, fotografia era uma coisa que eu também gostava desde criancinha. Mas, normalmente, nas pessoas da minha geração, eu sou 40 plus, ninguém ouvia da mãe falar assim: ai, filha, meu sonho é que você seja fotógrafa. As pessoas da nossa geração ouviram nosso pai e nossa mãe dizer: vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai ser alguém na vida. Então, é claro que eu segui a carreira de pedagogia, porque na minha cabeça a fotografia era só uma paixão, não poderia ser uma profissão. Mas quando eu fui crescendo, fui vendo que eu também poderia fazer isso, que eu gostava muito, que eu brincava de fotografar as minhas amigas desde que eu era adolescente, aí eu fui entendendo que isso poderia ser uma profissão. E quando eu chego em Buenos Aires, no ano de 2009, em 2010 eu começo a fotografar profissionalmente. E sabe o que aconteceu com a minha vida? Eu comecei a fotografar famílias, eu comecei a fazer casamentos, eu comecei a ganhar muitos prêmios. Eu era muito boa no que eu fazia e comecei a viajar pelo mundo. E a fotografia me permitiu conhecer muitas visões, muitas culturas, muitas famílias. Eu pude viver coisas que eu brinco às vezes que eu sou tipo o Leonardo DiCaprio no Titanic, sabe? Uma hora tá no porão com os ratos, porque estava numa situação de perrengue, outra hora tá lá com os ricos jantando, sabe o Leonardo DiCaprio no Titanic, que ele estava em 2 ambientes? Assim foi minha vida de fotógrafa. De repente eu estava fotografando os hippies na montanha, de repente eu estava jantando no melhor restaurante de Washington, D.C., de Nova York, atendendo clientes riquíssimos, e assim eu fui vendo casas diferentes, famílias diferentes. Então, tudo que tiver a ver com conhecimento e cultura, a pedagogia e a fotografia deram para a minha vida. E eu sempre fui uma entusiasta da psicologia, faço terapia desde que eu tenho 20 anos de idade, fiz 17 anos de terapia tradicional. E aí, minha gente, eu tenho que contar para vocês uma coisa, né? Nem tudo são flores, e é claro que a gente nunca chega na terapia e a gente nunca vai pedir ajuda porque está tudo maravilhoso. Normalmente, todo mundo tem treta, todo mundo tem questão para resolver, e comigo não foi diferente. O que aconteceu comigo é que no ano de 2013, eu me separo do meu primeiro marido e eu vivi um divórcio complicadíssimo. E quando eu vivi esse divórcio complicadíssimo, eu achava que a culpa era toda dele. Eu achava que eu não tinha culpa de nada, que eu era maravilhosa. Eu achava que os outros é que dão problema para mim. Eu sou perfeita, os outros é que me dão um problema. E aí, gente, quando tá doendo é quando a gente vai pedir ajuda. E aí, o que acontece? No ano de 2015, eu conheço as constelações familiares, que eram uma ferramenta desenvolvida por Bert Hellinger, que é um psicólogo alemão, e que ajudava as pessoas a entenderem as dinâmicas familiares que estavam por detrás daquilo que elas estavam vivendo. E eu chego nesse meio, eu chego nesse rolê com muita dor, eu chego nisso com um mal-estar muito grande, porque, na verdade,
eu estava vivendo um divórcio complicado que eu tinha escolhido, mas eu achava que eu era uma vítima, que o outro tinha responsabilidade sobre tudo. E ali eu começo a entender que se eu não assumisse a responsabilidade das minhas escolhas e das minhas atitudes, a cura não ia chegar. E ali é quando começa, para mim e para minha vida pessoal, um grande caminho de autoconhecimento. Um caminho que já leva quase 10 anos e que, graças a esse caminho, eu posso estar aqui na minha frente, aqui nessa aula, contando um pouquinho para você da minha história. Então, quando eu conheci essa visão sistêmica, algo começou a mudar, porque eu comecei a compreender algumas coisas que faziam com que eu ou repetisse histórias de fracasso na minha família ou estivesse travada em algumas histórias. Para mim foi muito difícil ser a primeira divorciada da minha família, porque se ninguém na família se divorciou antes, se nenhuma mulher tinha saído do casamento, vocês podem imaginar o tamanho da culpa que eu sentia quando eu me tornei a primeira divorciada da minha família? Porque muita gente fala assim: não, eu sou a primeira milionária da família, eu sou a primeira que tem sucesso na família, eu sou a primeira formada da família. Ser a primeira nas coisas legais também gera culpa, vocês sabiam disso? Mas é mais fácil. Agora, quando a gente é a primeira e ainda por cima uma situação tão difícil, eu sentia uma carga muito grande. E foi graças a isso que eu procurei ajuda. E por muitos anos aquilo fez tanto sentido para mim, e aqui eu quero fazer uma observação importante para você que está me ouvindo. Não existe um caminho único terapêutico. Tem gente que vai para terapia, tem gente que vai para terapia para constelação familiar, tem gente que faz análise, cada um vai encontrar o caminho da cura. Mas o importante é que você procure um caminho para você ser uma pessoa melhor. De repente, o que eu vou te contar aqui não faz sentido para você e está tudo bem, mas eu conto para você aquilo que me levou ao próximo nível, aquilo que me levou a ser uma mulher feliz, uma mulher realizada, uma mulher casada, uma mulher que deixou de carregar pesos, dores e traumas do passado. Por isso que eu estou contando um pouquinho da minha história pessoal. E aí você vai falar assim, tá, mas por que você está dividindo tudo isso comigo, né? Eu já estava acostumada a trabalhar com a ajuda das pessoas. Eu já estava acostumada a dar aula, a ensinar o que eu sabia. Como fotógrafa, eu fui mentora de outros fotógrafos, eu ajudei outros fotógrafos. Como professora, eu ajudei a todas as pessoas. E eu sempre estava terapeutizando as pessoas, porque eu sempre gostei muito de terapia. Quem está aqui e me conhece há muito tempo sabe disso. E aí, minha gente, eu comecei a minha formação em constelação familiar. Para mim fazia total sentido aprender cada vez mais por que eu repeti histórias de fracasso, por que para mim era difícil fazer dinheiro, ou por que quando eu fazia dinheiro eu gastava tudo e não sabia administrar, ou por que eu sentia tanta culpa em prosperar, ou por que eu estava sempre reclamando, né? Porque aí eu já estava solteira e eu fiquei 8 anos passando um perrengue danado, só saía com derrota, só pegava cara estranho. Por que eu fiquei 8 anos encalhada? Porque isso também aconteceu na minha vida e eu não estava disponível para o amor. E eu falava, gente, eu preciso entender o que eu estou fazendo de errado, que minha vida está andando para trás. Então, ou a pessoa estava mal no amor, ou ela estava mal no trabalho, ou ela estava sem dinheiro, ou ela até estava bem no trabalho, que era o meu caso, mas quando eu estava bem no trabalho, era sempre à custa de muito sacrifício, porque também a gente aprendeu isso no nosso sistema familiar, né? Que trabalhar tem que ser sacrificado, que sem sacrifício as coisas boas não vão acontecer. Então, o que acontece? Dentro desse processo, eu entendi que eu já poderia ajudar mais mulheres, que a minha história de vida, somada à minha formação acadêmica, por ser uma pessoa especialista em aprendizagem como psicopedagoga e por ser uma pessoa que estava se formando em constelação familiar, eu poderia ajudar outras mulheres. E foi por isso que esse ano eu criei a minha primeira mentoria sistêmica. Uma mentoria que ajuda as mulheres a se realizarem na vida profissional sem abrir mão da vida pessoal. Então, eu brindo todas essas ferramentas para as mulheres e também para os homens, mas é claro que aqui a gente está em maioria mulheres, por isso que eu estou falando para vocês sobre isso. E eu comecei a ensinar
Do mesmo jeito que eu ensinava lá para as criancinhas de 6 anos de idade, do mesmo jeito que eu ensinava, eu comecei a ensinar para essas mulheres, para que elas pudessem ter uma vida mais leve. Gente, pode ser leve. A sua vida, se você está sentindo alguma dor agora, se agora você está achando que o amor não é para você, que o dinheiro não é para você, que a empresa não é para você, você está enganada. A vida pode ser mais leve, mas você precisa se permitir acessar o conhecimento. E você também precisa se permitir entender sobre a visão sistêmica. Então, eu sou essa pessoa que traz clareza para os meus alunos, para os meus mentorados. Ah, Adriana, você está dizendo que você é melhor que todo mundo? Claro que não. Eu estou dizendo para vocês que eu já passei por um processo que agora eu posso pegar na sua mão e te mostrar um mundo novo. Um mundo que Hellinger começou a ver lá atrás, quando ele volta da guerra. Vocês sabem que Bert Hellinger começa o caminho dele de autoconhecimento e de cura das pessoas, porque ele também tinha passado muito perrengue. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial e ele foi com o irmão dele para a guerra. E o irmão do Hellinger morreu na guerra. Quando o Hellinger volta para casa, a mãe dele fala: "Ah, é você?" Tipo, ela estava tipo triste porque quem sobreviveu tinha sido ele, não o irmão. Então ali ele abre uma ferida enorme com a mãe dele. E isso custou muitas coisas na vida do Hellinger. Então, ele foi se tornar psicólogo, ele foi trabalhar, e aí, quando ele começou a olhar para o vínculo com a mãe, ele viu que se ele não curasse esse vínculo com a mãe, a vida dele não ia andar. Então, quando a gente começa a ter acesso a essas histórias, esses conhecimentos, começa a fazer tanto sentido para a gente que é impossível para mim, eu juro para vocês, é impossível para mim eu ficar calada. Eu já gosto de falar, né? Mas quando a gente encontra sentido no que a gente está falando, quando a gente encontra direção para o que a gente está falando, tenho certeza absoluta que você não está aqui à toa. Que se Deus colocou você hoje nessa live, tem tanta coisa para você fazer. De qualquer maneira, você pode me ouvir, tá tomando banho, pode me ouvir, tá lavando uma louça, né? Tá chegando na sua casa, são 7h23 da noite, a gente já está naquela vibe de final do dia, mas eu tenho certeza que o que eu tenho para te contar aqui vai fazer diferença na sua vida. E eu vou te falar uma coisa: quando uma mulher decide cuidar dela um pouquinho, decide entrar nesse caminho, ela não cura ela sozinha. Ela cura os filhos dela, ela cura a linhagem feminina dela inteira, ela cura todo o sistema familiar. A mulher é aquela que edifica a casa. A gente dá o tom da nossa casa. Pode reparar que se você estiver num dia num perrengue muito brabo, a casa inteira degringola. E se a gente souber ser o guia da nossa casa, a gente sabe dar o tom que a nossa casa precisa. Seja você uma pessoa que mora sozinha, que mora com seu gato, que mora com seu marido, que mora com seus filhos ou que mora com sua mãe, não interessa. A mulher, ela tem essa sutileza. Isso é um benefício do feminino. Isso é um talento que Deus deu para as mulheres. Os homens têm outros talentos maravilhosos dos quais nós necessitamos. E aí a gente já vai falar sobre isso também. Então, gente, eu vou perguntar para vocês assim, agora a gente vai entrar nesse conteúdo. Qual é o caminho mais eficaz e mais leve para você poder ser uma empreendedora, para você poder ser uma empresária, uma profissional de sucesso e não abrir mão da sua vida pessoal? Vocês estão preparadas aí? A gente tem um código no nosso time. Aqui a gente tem várias mentoradas que estão assistindo a nossa aula e a gente tem um código muito importante aqui. Quando a gente cai uma ficha, se eu falar cair a ficha, vai denunciar a minha idade, né? Mas quando a gente fala cai a ficha, a gente está falando que a gente teve uma ideia, assim, que aquele conhecimento que eu estou brindando para vocês fez vocês entenderem alguma coisa importante. Mas dentro da nossa mentoria, a gente tem um código. Quando eu falo um negócio bem importante, vocês vão escrever caiu um container aqui. Container. Quem já é do meu time já sabe, porque a gente é do time do container, tá bom? Combinado? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou contar para vocês uma coisa, né? Na verdade, a gente aprende desde muito cedo um monte de coisa que não funciona na nossa vida, mas a gente aprende. E a gente escuta tanto, e a gente escuta de gente que a gente ama. A gente escuta da nossa mãe, a gente escuta da nossa avó, a gente escuta dos nossos amigos, e a gente jura de pé junto que o que elas estão dizendo é verdade. Então, a gente escuta umas coisas de que se a mulher trabalha muito, não vai ter tempo para a família,
Qual é a mulher? Levanta, joga, atira a primeira pedra aqui para mim. A mulher que nunca se sentiu culpada por estar produzindo e trabalhando fora de casa, que não sentiu que ia ser julgada pela mãe ou pelo marido. Qual é a mulher que nunca sentiu essa culpa? Que atire a primeira pedra. Então, se bateu aí na sua célula, senhora, quando bate na sua célula, você escreve aí container, que esse é o código da nossa mentoria. Você pode botar aí foguinho e container, que a gente está acostumado aqui a falar através desse código. Depois tem outra frase também que eu vou dizer para vocês. Quem nunca escutou aqui em casa assim, para que casar? Eu escutava isso da minha mãe. Para que casar de novo? Você já casou uma vez, fica sozinha. Sei lá, não sei se minha mãe queria me proteger ou me deixar para a titia, mas na verdade, isso não vinha porque mamãe é malvada ou porque mamãe não quer a minha felicidade, muito pelo contrário. Mas é de uma crença de que uma mulher casada não pode ser uma mulher realizada profissionalmente. E vocês estão muito enganadas. Depois a gente escutava outras frases que toda mulher escutou. Se vocês tiverem frase aí, depois vocês botam, que eu vou até ler, porque o pessoal está escrevendo aí container, container. Olha, vou dizer para vocês outra frase também que mulher escutava. Mulher tem que ser independente, não depender de homem. E aí, meu amor, a gente desenvolveu uma geração de mulheres cansadas. Porque aí a mulher foi para o mercado de trabalho, mas o problema não é só que ela trabalha. O problema é que ela quer dar conta de tudo. Ela troca a lâmpada, ela arruma tudo, ela resolve as contas, ela resolve a vida do marido. E aí, meu amor, quem resolve a vida do marido por completo não está no lugar de esposa. Vou te contar um segredo. Vou até parar para beber uma água aqui, porque eu vou falar para você. Você sabe em que lugar você está quando você resolve toda a vida do seu marido? Você sabe? Quando você resolve toda a vida do seu marido, você está ocupando o lugar da mãe dele. Provavelmente a tua sogra vai ficar com ranço de você se você fizer isso. Por quê? Porque você está no lugar errado. Mas a gente aprendeu isso. A gente aprendeu também que homem não presta, que homem realmente não serve para nada, então que a gente tem que fazer tudo. E essas frases que vão minando a nossa cabeça, né? Também a gente aprendeu, essa daqui que eu vou falar para vocês, eu quero só te dizer. Essa frase que eu vou falar com vocês, essa é dose, olha. A gente aprendeu que mulher bem-sucedida é mulher guerreira. E eu vou dizer uma coisa importante para vocês. Na nossa sociedade atual, quando essa galera das Rede Globo da vida falam mulher guerreira, falam como se fosse bonito a mulher ser guerreira, que ela pode com tudo, que ela é tudo. E, então, assim, eu tenho até preguiça de ouvir isso, porque eu ouvi que eu era uma mulher guerreira, lutadora, muito tempo, mas hoje que eu tenho uma consciência sistêmica, que eu fiz um trabalho comigo mesmo para entender que ser bem-sucedida profissionalmente não era ser uma guerreira, não era uma lutadora, eu tenho até urticária de você me chamar de... Se alguém me chamar de mulher guerreira e lutadora, como se eu estivesse me dando elogio, me dá uma urticária aí. Porque uma mulher guerreira, gente, nada mais é do que uma mulher cansada, do que uma mulher que está em busca do pai, do que uma mulher que está em guerra com a sua mãe. Você está em guerra com o quê, criatura? Vem se amigar com a sua vida. Porque pessoas que estão em guerra, gente, em guerra, você pensa numa guerra, está tendo guerra no mundo. Pessoas que estão em guerra estão exaustas. Eu não quero ser essa pessoa exausta. Imagina que nossos dias atuais já deixam a gente cansada. Imagina ainda você ser uma mulher guerreira. E também a gente ouvia das nossas mães a seguinte frase: não dependa de homem, tenha seu dinheirinho. Vocês já ouviram essa frase? Não dependa de homem, tenha seu dinheirinho? Acontece uma coisa engraçada com essa frase. A sua mãe te dá um conselho para você não depender de homem, mas ou sua avó, né, ou quem disse essa frase para você, não sei. Mas na mesma frase tá dito assim, ó, na mesma frase tá reforçando essa crença de que mulher só pode ter inho, um pouquinho de dinheirinho para as coisinhas, para as brusinhas, para, sabe, para comprar um modzinho do mês, sabe, essas coisas. Então, nunca a gente se autorizava a pensar que o nosso projeto, que o nosso trabalho, que o nosso negócio pode realmente nos ajudar a fazer dinheiro.
fazer um dinheiro significativo que tenha sentido para a nossa vida e para a vida da nossa família. Vocês já pararam para pensar nisso? Mas eu acho que todo mundo já ouviu essa frase. Então, gente, presta atenção. Quando a gente começa a entender que a vida não é ou só uma coisa, ou isso, ou aquilo, a gente começa a entrar numa nova compreensão das coisas. Então, todas as terapias que eu fiz foram importantes para mim, mas eu trabalho ensinando para as pessoas a visão sistêmica, a visão que eu aprendi através da constelação familiar e através de Bert Hellinger, porque isso fez sentido para a minha vida. E quando a gente começa a olhar para a nossa história de uma nova maneira, a gente começa a ser feliz com quem a gente é. Muita gente que está indo aí puta com o pai, com a mãe, querendo que a mãe fosse diferente, querendo que o pai fosse diferente, ainda não pode se alegrar de ser como é. Porque se eu sou metade minha mãe e eu sou metade meu pai e eu estou completamente chateado com um dos dois, eu estou me cortando pela metade. É como se eu pegasse uma faca e dissesse metade de mim não presta. E aí vai ser difícil, né, meu amor? Você ter autoestima, vai ser difícil você se amar, vai ser difícil você ficar de bem com a vida. E aí, gente, vocês prestem atenção, né? Quando a gente consegue amar a gente do jeito que a gente é, amar os nossos pais, não significa, mas você não sabe, minha mãe é uma filha da mãe, meu pai é não sei o quê. Quando a gente consegue ficar ok com as nossas origens, a gente consegue ir para o mundo amando as pessoas do jeito que elas são. Porque o que está acontecendo no mundo de hoje que a gente vê e que às vezes a gente é essa pessoa? A gente quer mudar a nossa mãe. Eu amo a minha mãe, mas coitadinha, ela não dá certo no amor. Eu escuto essas frases às vezes no consultório, tá? Eu adoro a minha mãe, mas na verdade ela é muito ruim para fazer dinheiro. Ou, eu adoro minha mãe, mas ela me enche o saco. Ou senão, eu não gosto da minha mãe, eu não quero nem olhar para a cara dela. E aí, meus amores, a nossa vida começa a complicar. Às vezes a pessoa quer mudar o pai. Não, meu pai, não, ele é um fracassado, ele é alcoólatra. Meu pai, na verdade, ele chifrava a minha mãe. Gente, vocês têm que entender que o pai e a mãe de vocês só é pai e mãe de vocês porque deu a vida para vocês. Porque juntou o espermatozoide do seu pai com um óvulo da sua mãe e você nasceu. Só que você é esse ser único, essa mistura única do seu pai e da sua mãe. E a gente precisa se amigar com isso. Sair desse romance de querer comandar como deveria ter sido a história do seu pai e da sua mãe. Seu pai e sua mãe são dois seres humanos que fizeram o que podiam. E ainda assim, eles foram muito bem-sucedidos. Porque mesmo tretados desse jeito que você está achando aí, mesmo complicado do jeito que você está achando, eles conseguiram fazer você que está me assistindo nessa live maravilhosa. Aliás, meu amor, se você está assistindo essa aula aqui, seu pai e sua mãe deram muito certo. Porque se você está aqui, você tem internet, você tem cérebro, você tem cabeça. Então, para você ter chegado nesse momento, é porque você deu muito certo na vida. Você já é um sucesso, meu amor. Nascer é seu primeiro maior êxito. E isso acontece graças à sua mãe e seu pai biológico. Adriana, mas eu não conheço meus pais biológicos porque eu fui adotada pela minha mãe, eu fui adotada pelos meus pais. Gente, quem é adotado, a gente costuma dizer que a vida os beijou 2 vezes. Por quê? Porque primeiro os pais biológicos deram a vida e depois os pais adotivos mantiveram a vida. Então, a gente agradece nessa ordem, tá bom? Então, gente, não importa quem tenha sido sua mãe e seu pai, mas você entenda uma coisa, na vida a gente não muda a mãe, a gente não muda o pai, a gente não muda o marido também. Vocês sabiam que a gente não muda o marido? A gente não muda os irmãos, a gente não consegue mudar o destino dos nossos irmãos, que às vezes é tão difícil, mas a gente consegue tomar a decisão de mudar a nós mesmos. E quando a gente muda, o universo inteiro começa a mudar em volta da gente. Eu posso te confirmar que é assim. E o meu método, essa abordagem que é baseada na visão sistêmica, ela tem foco nos movimentos que você precisa fazer para finalmente tomar seu lugar de força, para você ser uma empreendedora de sucesso e parar de tomar conta da vida dos outros e começar a tomar conta da sua vida. Olha que maravilhoso,
né? Sabe aquela coisa que eu falava até para as crianças no colégio? Está fazendo o quê? Toma conta da sua vida, tá bom? Então, gente, justamente quando eu vou falando para vocês assim, Adriana, mas o que isso vai mudar na minha vida? O que entender como minha mãe e meu pai são vai mudar na minha vida? Tudo, simplesmente tudo. Você sabia que para você ter sucesso profissional, você precisa ter um movimento em direção ao seu pai? Você sabia que a força para ir para a vida, que a força para ter a realização profissional está pautada no nosso pai? Que quem não olha para o seu pai devagar e amorosamente toma o pai no coração, não consegue se realizar na vida profissional? Ah, mentira, Adriana, porque eu nem falo com meu pai já morreu e eu sou uma empresária de sucesso, por exemplo, a pessoa me diz, pode olhar de perto, essa pessoa vai estar com uma carga tão grande que ela só vai conseguir ser feliz na vida profissional e não vai ser feliz no resto. Então, a gente precisa de equilíbrio, que é o que a gente traz para vocês aqui no nosso trabalho. Você sabia que para você ter abundância, para o dinheiro chegar na sua vida, você precisa estar ok com a sua mãe? Você sabia que o dinheiro é uma energia feminina que vem da nossa mãe? Que no útero da nossa mãe a gente experimentou a abundância necessária para viver e que é dessa força que vem a nossa capacidade de receber dinheiro, de receber da vida? Dinheiro, meus amores, é o leite materno da vida. Nós precisamos de dinheiro para tudo que a gente está fazendo aqui. Então, se você não está ok para sua mãe, você vai ter dificuldades com dinheiro, você vai ter dificuldades em se relacionar com os outros. Nenhum homem vai prestar para você. Porque quando a gente fala mal da nossa mãe, minha mãe não é boa, minha mãe deveria ter sido assim, minha mãe deveria ter sido assado. Quando a gente fala mal da nossa mãe e a gente vai lá se relacionar com o homem, a gente quer mudar o cara. Porque a gente vai falar, você deveria ter sido assim, deveria ter sido assado. A gente projeta no nosso parceiro tudo aquilo que a gente não resolveu com a nossa mãe. Olha que bad. Então, meu amor, se você quer transar feliz, se você quer ser feliz no amor, se você quer se dar bem, se você quer ser amada, comece a entender quais suas origens, tá bom? E nós te ajudamos a fazer isso. Então, gente, essas pessoas, às vezes eu tenho alguns exemplos dentro da mentoria. A gente tem alunas da mentoria que até na guerra do Iraque estiveram. A gente tem gente aí que está conectada, trabalhos diferentes. Um é médico, outro é psicólogo, outro é fotógrafo, outro esteve na guerra. As pessoas trabalham de diferentes coisas. E, de repente, a gente se dá conta de que enquanto a gente quer salvar todo mundo, a gente não consegue salvar ninguém, nem a gente mesmo. Porque a gente não está ocupando o nosso lugar. Eu também tenho mentoradas que são muito boas no que fazem, mas não sabiam cobrar pelo próprio trabalho. A pessoa não sabe cobrar pelo trabalho. Então, o que acontece? Quando a pessoa não se valoriza, ela não vai receber da vida. Mas eu vou contar para vocês um segredinho. Muita gente que não sabe cobrar pelo seu trabalho é porque também não está disposto a pagar o preço, porque quer continuar como uma criança recebendo da vida, recebendo ajuda dos outros como se fosse pequenininha, como se os outros fossem adultos que vão cuidar dela. Porque quando vocês me entregam o dinheiro de vocês para alguma aula, para mentoria, para uma consulta, para uma sessão de fotos, quando você me dá o seu dinheiro na minha mão, eu assumo a responsabilidade adulta. Eu tenho uma responsabilidade de te entregar alguma coisa. Então, dinheiro é brincadeira de adulto. Criança não faz dinheiro. Criança ganha dinheiro dos adultos. Só os adultos são capazes de fazer dinheiro. Bateu aí, minhas senhoras? Está batendo aí nas conversas? Eu não consigo... Tá, o chat está bombando aí. Deixa eu ver. Ó, as meninas estão falando. Trabalhar para ir pagar boleto da Casa Bahia... Pois é, isso mesmo. Então, gente, preste atenção numa coisa. Quando também tem mulheres que não conseguiam se relacionar com o homem. E eu vou contar para vocês uma coisa. Enquanto você for uma pessoa que se acha melhor do que sua mãe, você não vai conseguir se relacionar saudavelmente com um homem. Enquanto você for uma pessoa que julga seu pai, você não vai fazer dinheiro e não vai conseguir se relacionar bem com um homem, porque ninguém vai prestar para você. Para a gente encontrar nossa disponibilidade ao amor,
a gente precisa fazer um trabalhinho interno. Depois a gente coloca a culpa no dedo podre e fala, não, a culpa é do fulano. Igual eu colocava lá a culpa no meu ex-marido. Eu me divorciei, mas a culpa é dele. Eu tô aqui sofrendo, mas a culpa é dele. Até que eu comecei a tomar na cara de muitos terapeutas, aprender. E hoje que eu tô aqui pleníssima, linda e maravilhosa, casadíssima com meu atual marido, graças a Deus, mas ele é o segundo, ele não é o primeiro. Eu preciso respeitar essa ordem e ele é o segundo, e eu também não sou a primeira esposa dele. Hoje a gente pode estar disponível para o amor. Estar disponível para o amor é ser perfeito? Estar disponível para o amor é tudo? Não, estar disponível para o amor é simplesmente a gente poder estar no nosso lugar e poder tomar o outro exatamente do jeito que ele é, sem querer modificar o outro. E isso vocês também aprendem nesse processo. Então, a visão sistêmica, para mim, é uma beleza, porque ela começa a ajudar a gente a resolver as nossas feridas de infância, e a visão sistêmica faz com que você pare de reclamar da sua vida, pare de reclamar da sua mãe e do seu pai, pare de reclamar de tudo que deu errado lá no passado. O passado vai ficar no passado para a gente poder construir um novo futuro, tá certo? Então, eu queria fazer uma revisão rápida do que vocês viram até agora, porque olha só, né? Eu já falei para vocês que a vida profissional e a vida pessoal pode ser bem equilibrada, beleza? Eu já falei para vocês que a gente precisa entender que nós não somos melhores que os nossos pais e do que ninguém, mas que quando a gente começa a olhar para essas dores, quantas vezes a gente recebe pessoas que vêm reclamando da mãe e do pai, e quando eu faço elas olharem para a dor da mãe e do pai, elas entendem por que a mãe e o pai eram tão tratados daquele jeito, e aí conseguem se liberar. Então, a gente não é melhor que os nossos pais. Eu já falei para vocês, né, que uma mulher curada é uma mulher capaz de se posicionar na vida e, sobretudo, é uma mulher que é capaz de dar e receber amor. Gente, tudo é equilíbrio de troca. Tudo é equilíbrio de troca. A gente não fica aqui, eu sou muito boa, eu trabalho de graça, eu dou tudo para os outros, eu não quero nada em troca. Você não é a Madre Teresa de Calcutá. E as pessoas que fazem esse tipo de coisa desequilibram as relações. Muitas vezes a mulher fala para mim, nossa, mas eu comecei a sair com aquele cara, eu pensei que ele era dos meus sonhos e ele foi embora porque eu fiz tudo para ele, eu resolvia tudo para ele, eu dei todo o meu amor para ele. Vocês já viram aquele ditado? Água demais mata a planta. A vida, meus amores, é feita de equilíbrio. Imagina só, eu aqui bebo esse copo d'água, mas imagina eu beber um container de água, eu morro, né? Não dá para beber um container de água. Então, assim, por mais amor que você tenha para transbordar, existe equilíbrio de troca. E o equilíbrio de troca funciona mais ou menos assim. Eu te dou um presente, você me dá um presente. Eu te dou um beijo, você me dá um beijo. Então, a gente vai equilibrando as relações. Porque se uma pessoa só ela te dá e você não dá nada, tem uma hora que essa relação se rompe. As únicas pessoas que dão e não recebem em troca na mesma devolução são os que são maiores do que nós. Por exemplo, seu pai te deu a vida, sua mãe te deu a vida, não tem como pagar essa dívida. Como é que eu pago a vida para minha mãe e para meu pai? Não tem. Então, o que eu faço com essa dívida que eu recebo? Eu recebi a vida, o que eu faço? Não tem como eu devolver para ele. Eu devolvo para o mundo, eu devolvo para a sociedade, eu crio descendência, eu ando para frente. O melhor presente que você pode dar para sua mãe, para seu pai, não importa se eles foram legais ou ruins, se eles foram chatos, se eles foram maravilhosos, se eles foram ausentes, se eles foram. Não importa. O melhor presente que você pode dar para sua mãe e para seu pai e honrá-los, como está na Bíblia, né? É ter uma vida maravilhosa. Quanto mais maravilhosa a sua vida for, mais você vai estar honrando o maior presente que você recebeu, que é a sua própria vida, tá bom? E por essa razão, né? Isso tudo que eu vim falando para vocês até agora, né, sobre a visão sistêmica, sobre a possibilidade de empreender, de prosperar, sobre tudo que a gente viu sobre cura e autoconhecimento, isso daqui é um presente que eu estou dando para vocês, tá bom? Isso é uma amostra grátis do que a gente faz todos os dias dentro das nossas aulas, né? Esse conteúdo, ele é muito rico, mas se você quiser dar um passo além da sua jornada, se você quiser ir mais fundo nessa coisa do autoconhecimento e você quiser acelerar mais os seus resultados, eu tenho uma boa notícia para te dar, de que hoje
eu estou abrindo vagas para o meu curso Uma Nova Mulher. É um curso que eu criei com todo carinho. Por quê? Porque a gente já criou a mentoria, e como a mentoria, o investimento é altíssimo, e algumas pessoas queriam participar, não puderam participar, a gente criou um curso aonde você, mulher, vai viver comigo e com o meu time uma jornada de 9 semanas, tá bom? E aí você vai se tornar a profissional e a mulher que você deseja. Por que é uma nova mulher? Eu vou jogar você fora na lata do lixo? Não. Simplesmente a gente vai te ajudar a encontrar a sua melhor versão. Mas eu vou explicar para vocês o que eu entrego nesse curso, tá? São 9 semanas de amor. Não tem um filme 9 semanas e meia de amor? Aqui são 9 semanas de amor, querido. Mas tem uma coisa maravilhosa nesse curso. Como esse curso vai ser gravado ao vivo, essa minha primeira turma, turma 1, a gente honra os primeiros e quem se antecipa governa, senhoras, vai ser a primeira turma a ver o curso ao vivo. Isso significa que vocês vão ter a minha ilustre presença na vida de vocês, sem ser só no curso gravado. Então, vocês vão poder me fazer perguntas, a gente vai poder interagir, a entrega vai ser muito mais intensa do que simplesmente você comprar o curso gravado na internet, porque esse curso será gravado passo a passo ao longo de 9 semanas ao vivo. E vai ser uma jornada muito, muito especial. Então, o que eu entrego para vocês? 9 módulos, aonde no módulo 1, que eu carinhosamente chamo de Quem é você na fila do pão? É um primeiro módulo onde a gente começa a olhar para dentro, começa a olhar para as origens e a gente começa a tomar nosso lugar. Eu primeiro começo um trabalho com você mesma. E aí a gente vai para o módulo 2, que se chama Um Lugar para o Passado. Nesse módulo 2, eu falo da importância da hierarquia, da gente entender que ninguém é feliz numa casa bagunçada, que a gente precisa colocar ordem nas coisas e ordem na família para que as coisas comecem a ficar claras. A gente começa a arrumar a casa. Depois, a gente vai para o módulo 3, que se chama A Vida é um Servir. Se você não entender qual é o seu serviço nessa vida, você não vai prosperar. Todo mundo tem um talento esperando para servir a sociedade, esperando para se transformar em energia de retribuição. Como que a gente é recompensado na nossa sociedade através do trabalho que a gente entrega, através do dinheiro? O dinheiro é resultado da energia que a gente entrega para a sociedade. E nesse módulo 3 eu vou te ensinar a olhar de uma maneira mais saudável e mais objetiva para o seu trabalho, para o seu talento, para aquilo que você entrega para a sociedade, tá? E depois a gente vai para o módulo 4. Você vai descobrir que você tem mãe e que você tem pai. E se você não resolver sua treta com eles, meu amor, a vida vai te cobrar muito caro. Todo mundo tem alguma coisa a resolver com sua mãe e com seu pai. Por quê? Porque são seres humanos, porque são pessoas falhas como nós. E a gente precisa entender essa grandiosidade, a grandiosidade desse módulo, porque a grandiosidade desse módulo ele é um trabalho para a vida toda e ele nos torna mais gratos, mais completos, mais libertos para avançar para a vida, para a gente ir para o movimento de vida e sair desse movimento de morte, tá? E depois nós vamos para o módulo 5, que esse módulo, gente, esse módulo não é para qualquer um. Esse módulo tem uma coisa prévia, que vocês têm que assistir um filme da Disney chamado Encanto. E dentro do filme da Disney chamado Encanto, existe uma frase que é: aqui não se fala de Bruno. Bruno, dentro do filme da Disney Encanto, representa os excluídos do nosso sistema familiar, aqueles que a gente não fala, sabe? Aquele tio filho da puta que roubou, aquele outro que sumiu, aquele outro que matou, os bebês que não nasceram, aqueles abortos escondidos, tudo isso, os excluídos do nosso sistema familiar, aqueles que a gente não aguenta nem olhar, aqueles que às vezes a sua mãe, ou seu pai, ou seu marido não quer nem ouvir falar, às vezes aquele irmão que o pai teve fora do casamento e que você fala, Deus me livre, vou fingir que esse daí não é meu irmão. Esses excluídos têm total influência no seu sucesso profissional, na sua vida. E enquanto você não olhar para eles de uma nova maneira, a sua vida vai continuar travada. E aqui, nesta aula,
E neste módulo, a gente fala de Bruno, sim, tá bom? E depois a gente vai para o módulo 6, que é sobre relacionamento. E esse módulo não é para quem está casado ou para quem está solteira, tanto faz, porque quem está solteira vai descobrir por que não está disponível para o amor, e quem está casado vai aprender a estar mais disponível para o seu parceiro. Porque você sabia que tem pessoas que são casadas e mesmo assim não estão disponíveis para o amor? Vocês sabiam que tem pessoas que, mesmo casados, não conseguem estar disponível no adulto para o relacionamento? E aí, quando vem um divórcio, quando vem uma situação violenta, a pessoa fala: meu Deus, o que aconteceu aqui? Nem estava sabendo. Tem gente que, quando se divorcia, fala: mas eu nem sabia que minha mulher queria me largar, ou que meu marido estava me chifrando. Oh, céus, oh, vida. A pessoa parece, sabe o quê? Parece aquela chapeuzinho vermelho no bosque. Relacionamento, meu amor, também é coisa de adulto. Dinheiro e sexo é coisa para adultos, tá? Então, se você quer ser bem-sucedida nos seus relacionamentos, a gente vai trabalhar nesse módulo 6 o quanto o seu lugar de esposa importa para sua família, o quanto você aprender a tomar o seu feminino, a estar bem com a sua mãe, faz você ter um relacionamento melhor. Vocês sabem que eu sou uma mulher com uma energia masculina absurdamente alta, porque eu trabalho, faço projetos, mas quando eu estou na minha casa, eu gosto de ser a esposa do meu marido, eu gosto de ser bem tratada, eu gosto de receber amor, eu não quero mais ter essa vida pesada, onde eu só me dedico à vida profissional. E esse módulo é muito importante para você entender isso. E daí a gente vai para o módulo 7, que é um módulo muito interessante. Eu vou ensinar para vocês análise transacional. É um nome meio difícil, mas vocês vão entender. Que jogo você joga quando você joga? Porque muitas vezes o seu resultado ruim é porque você está jogando na posição errada. Você imagina que se você não estiver na posição certa, você não vai fazer gol na sua vida. E eu ensino para você uma ferramenta nesse módulo especial para você entender qual é a posição que vai fazer você virar o seu jogo. E depois a gente vai para o módulo 8. No módulo 8, que eu chamo de Hora do Show, é um módulo muito importante porque você vai aprender o benefício e o quanto é importante o seu trabalho e a sua empresa na sociedade. Você vai entender que as empresas servem à vida. As empresas ajudam as pessoas a resolverem seus problemas. Então, se você é uma empreendedora, você é a sua empresa. Se você trabalha para outra empresa, você também é um empreendedor, porque o seu empregador é a pessoa a quem você serve e os clientes também. E se você é um empresário, você precisa entender a função dessa empresa na sociedade. E aí você vai começar a dar as boas-vindas para a sua realização profissional. Você vai colocar a sua voz no mundo e, graças aos seus talentos bem organizados e bem distribuídos, o resultado disso vai ser prosperidade emocional e financeira. E por que eu falo emocional antes de financeiro? Porque não existe a gente fazer dinheiro se a gente não está bem emocionalmente. Dinheiro só por dinheiro, com o nosso emocional destruído, não serve de nada, porque a gente veio nessa vida, minha gente, para desfrutar da vida, tá bom? E depois, o último módulo, você é o sonho realizado dos seus ancestrais. Então, a gente vai projetar o seu ecossistema para o futuro. Muitas coisas que você realiza hoje, seus ancestrais sonharam, e você vai entender o quanto você pode projetar uma nova vida para você. Tudo isso em 9 semanas. E aí, eu entrego esses módulos semanalmente, a gente vai gravar todas as quartas-feiras, às 19 horas. Ah, Adriana, mas eu não estou no trabalho. Não tem problema, porque depois fica gravado e você consegue assistir essa gravação. A vantagem de quem está presente na gravação é que vai poder me fazer perguntas no final. E isso vai ser um benefício somente da primeira turma, tá? E depois, além disso, para garantir seus resultados, eu preparei os seguintes bônus. A gente vai entregar 3 meses de acompanhamento comigo e com a minha equipe, porque a gente vai ter um grupo exclusivo do WhatsApp para todo mundo que está nessa turma. Então, ali vocês vão poder me fazer perguntas, vocês vão poder mandar as dúvidas de vocês vão poder dividir as vitórias e vocês vão poder, principalmente, tomar a força do feminino junto com a gente. E aí, esses bônus ainda não terminaram. Eu entrego dentro da minha mentoria, a minha mentoria custa R$5.000. E dentro da minha mentoria, eu entrego bônus especiais para as pessoas.
Um deles é sobre estratégia e marketing, que é com o nosso estrategista digital, o Márcio. Ele vai dar uma aula para vocês de como você pode se posicionar no mercado e quais são as estratégias de marketing para você poder oferecer seus produtos por aí. A gente vai ter uma aula de organização e de gestão com a Simone. A Simone, ela faz a gestão financeira da minha empresa, ela me ajuda, ela faz tudo aqui na empresa e ela vai ensinar para vocês quais foram os caminhos que a gente começou a trilhar para sair do CPF e se converter num CNPJ de sucesso. A gente também vai compartilhar isso com vocês. E também a gente tem a Poliana, que é minha querida nutricionista, mas também é especialista em branding. E ela vai dar uma aula para vocês como você pode posicionar a sua marca no mercado. Você sabe que hoje em dia a gente comunica tudo pela rede social, então é importante a gente ter vários conhecimentos que ajudam a gente a melhorar os nossos negócios. Todas essas aulas vão estar inteiramente disponíveis para vocês dentro do curso Uma Nova Mulher. Então, vamos falar de preço. Existe preço e existe valor. Quando a gente fala assim, esse óculos custa X, eu estou falando de preço. Mas quando eu olho e falo, é o óculos que eu escolhi, com o brilho que eu escolhi, do modelo que eu escolhi, e era tudo que eu desejava, eu estou falando que esse óculos tem um valor para mim. Eu costumo trabalhar com valor, mas é claro que a gente precisa aprender a precificar o nosso trabalho. Então, você me pergunta, ai, Adriana, mas quanto é que vai custar isso? Né? Porque eu vou perguntar para você, quanto custa a sua paz interior? Quanto custa você ser uma mulher realizada? Quanto custa você ser uma mulher que não fica com doença, fazendo sintoma, tendo que tomar remédio psiquiátrico, ou vai parar no hospital, tipo eu. Teve uma época da minha vida que eu fiquei tão mal que me custou um ovário. Eu perdi o ovário direito, gente, de tanto estresse por conta do meu divórcio. Então, quanto custa a sua saúde mental, o seu bem-estar emocional? Para mim, se alguém me perguntar assim, quanto você custa? O Bill Gates perguntava isso, quanto você custa? Gente, eu custo milhões. Nossa, eu sou inestimável. Porque primeiro que eu sou a filha preciosa dos meus pais, né? Deus me deu a vida através dos meus pais e eu sou essa pessoa maravilhosa. Segundo tudo que eu estudei, segundo tudo que eu vivi, todo o conhecimento, eu tenho um valor inestimável, você também. Então, tem certas coisas, minha gente, que não tem preço. Mas como a gente vive na sociedade e a gente precisa estabelecer o equilíbrio de troca, eu estou dizendo para vocês que eu poderia facilmente cobrar por esse curso o valor que eu cobro na minha mentoria, né? Mais o valor de tudo que eu vou entregar para vocês extra. Então, o curso, para mim, a minha mentoria custa R$5.000. E se vocês ainda fossem receber todos esses bônus dos meus professores, vocês ainda iam ter que pagar R$3.000 a mais. Ou seja, vocês iam fazer várias compras de coisas, como às vezes a gente compra uma blusinha aqui, um sapato ali, várias compras. Mas não, minha gente, deixa eu te explicar. Dentro desse curso que você vai ter 9 módulos, que você vai ter 3 meses de acompanhamento, que você vai ter workshop de organização e gestão, você vai ter workshop de branding, você vai ter workshop de marketing e você ainda vai ter um grupo exclusivo no WhatsApp para falar comigo. E, ó, falar comigo é um privilégio, tá, meu amor? Porque eu vou te dizer, vai ter um dia na minha vida que dentro das minhas entregas não vai dar nem para falar comigo, que vai ser tanta gente que não vai dar tempo. Mas ainda você pode falar comigo, tirar suas dúvidas, pode me perguntar tudo que você quiser. Normalmente, quando as pessoas entregam um curso gravado, você não tem acesso ao professor, você simplesmente assiste a gravação. Aqui não, aqui você vai ter um acesso direto. Se você quiser falar com a Adriana Carolina ao vivo a cores, você vai poder falar comigo. Para tudo isso, você só vai investir 12 parcelas de R$105 ou R$997 à vista. E eu vou te dizer uma coisa, 12 parcelas de R$105 é mais barato que uma pizza. Eu acabei de voltar do Brasil, né? Vocês sabem que eu moro em Buenos Aires, e é mais barato do que comer uma pizza no shopping. Se a gente comer uma pizza no shopping e ela for de frango catupiry, ela é mais cara do que o valor dessa parcela. Então, minha gente, a pessoa fala, nem vem aqui, gente, me falar que não tem dinheiro. Porque as pessoas que falam que não tem dinheiro, eu vou dar uma notícia para vocês. Se você está me dizendo que você não vai entrar no meu curso porque você não tem dinheiro, você vai continuar sem dinheiro. Eu queria te dar essa notícia, você boa para você. Por quê? Porque as pessoas que não estão dispostas a pagar
pelo trabalho dos outros, tampouco estão dispostas a receber. E a vida não vai compensar essas pessoas. Então, isso não é desculpa para mim. Então, a pessoa fala, ai, mas eu não tenho tempo. Meu amor, eu só trabalho com gente que não tem tempo. Porque eu não trabalho com desocupado. Se eu quisesse trabalhar com vagabundo, eu dava aula para mendigo. Mas não é o caso. Eu trabalho com as pessoas que estão correndo atrás de serem melhores pessoas, com as pessoas que estão se ocupando da sua vida. Quem não quer, arranja um tempo. Quem quer, arranja um tempo. Já estou falando errado. Quem quer, arranja um tempo. Quem não quer, arranja uma desculpa. Agora, tem um terceiro motivo, que não é falta de tempo, que não é falta de dinheiro, e que acontece entre as mulheres aqui, tá? Tem uma coisa que a mulher fala assim, não tenho dinheiro. Eu falo, não, mas é o preço de uma brusinha. Aí ela, eu tenho dinheiro. Não tenho tempo. Eu falei, não, mas fica gravado. Você pode assistir na hora que você estiver fazendo cocô. Se você quiser, você pode assistir na hora que você estiver dormindo. Você pode assistir, sei lá. A pessoa fala que não tem tempo. Eu queria que você me contasse, mas eu quero que você seja sincera, porque eu também vou ser sincera com você. Quanto tempo você fica rolando a telinha do Rios do celular? Quanto tempo você fica enrolando e não faz as coisas? E aí você não tem 1 hora da semana, 2 horas da sua semana para vir se transformar? Não acredito em você. Mas existe um terceiro motivo, e esse motivo às vezes pega para a pessoa comprar o curso. O motivo de eu tenho medo da mudança. Porque quando a gente muda, meu amor, a gente tem que aguentar as consequências. Quando você pesa 132 quilos, como já aconteceu comigo, e você emagrece 20 quilos, ainda falta 20 quilos para emagrecer, mas você fica mais bonita, você tem que aguentar, né, que as pessoas vão te olhar, que as pessoas vão olhar que você está num sucesso. Quando você começa a fazer dinheiro, as pessoas vão notar. Quando você começa a se posicionar na sua família, o seu marido vai notar, a sua mãe vai notar, o seu pai vai notar, todo mundo vai notar. Então, as pessoas às vezes têm medo de investir no autoconhecimento, porque elas querem continuar naquela vidinha medíocre. Eu conheço e atendo mulheres todos os dias na minha vida. Eu atendo aqui no consultório presencial e eu atendo online. Eu constelo essas mulheres. E tem um monte de mulher maravilhosa, cheia de potencial, bem-sucedida, legal, que merece o mundo, porque, na verdade, as mulheres merecem o mundo, gente boa, mas que tem medo da mudança. Então, por medo de mudar, ela escolhe ficar na mediocridade e continuar se fudendo, e continuar se boicotando, e continuar dizendo, não, deixa eu continuar aqui, porque eu tenho medo de enxergar alguma coisa que me faça ter que me posicionar. Mas eu vou dar uma notícia para vocês, minha gente. Quando a gente se posiciona na vida, no começo, os outros acham esquisito. O que é isso? A Adriana não era assim, a Adriana estava sempre disponível, a Adriana estava sempre mal, a Adriana estava sempre fazendo o que a gente queria. O que aconteceu que a Adriana mudou? Mas numa hora que a gente sabe se colocar no nosso lugar, o mundo começa a respeitar a gente. Mas, sobretudo e principalmente, começa a ficar mais leve para nós, tá bom? Então, gente, você tem a opção de parcelar de 1 até 12 vezes o nosso curso. E aí você fala, ai, Adriana, eu quero entrar, mas eu estou na dúvida. E se eu não gostar? E se eu entrar e não for para mim? Eu vou te dar, não 7, meus amores, eu vou te dar 30 dias de garantia. Se em 30 dias você entender que esse curso não faz sentido na sua vida, né, que aquilo que eu estou entregando não faz sentido para você, você pede seu dinheiro de volta. Porque eu não quero ficar com dinheiro de gente descomprometida. Eu quero que você entregue seus R$ 997 ou 12 vezes de 105, mas que você me receba. Quando a pessoa vem com má vontade, o negócio não flui. Então, você tem 30 dias de garantia a partir do momento que você compra o curso, que é agora. As inscrições estão abertas agora. Então, minha gente, eu não faço isso porque eu sou boazinha, não, tá, gente? Eu faço isso porque eu aprendi na minha vida adulta de que se o outro não está comprometido comigo, não faz sentido. Eu trabalhei de muita coisa na minha vida. Eu trabalhei como fotógrafa, eu trabalhei como professora, até Natura eu vendi casaco, eu fiz muita coisa na minha vida, né? Eu não vendi meu corpo, mas eu vendi muita coisa na minha vida.
Então, hoje, prestes a completar 45 anos, eu trabalho com o que eu gosto. Eu gosto de sentar aqui e dar aula para as pessoas que curtem o meu conteúdo e que faz sentido para elas. Não faz sentido para mim ficar com dinheiro de pessoas que não estão afim de progressar, de prosperar e de se fazer responsáveis pela sua parte. Tá bom? Então você tem essa garantia, você pode entrar no curso e se você achar que não é para você, que você não quer se comprometer, você pede seu dinheiro de volta. E, gente, eu tenho certeza que eu mostrei o quanto eu tô comprometida com a minha parte nessa jornada, porque quando a nossa vida começa a andar, tudo começa a andar. O dinheiro na conta aumenta, o nosso espaço de trabalho fica mais bonito, como foi esse estúdio, a gente aprende mais, as pessoas que a gente se conecta são melhores. Então, gente, chegou a hora de você dizer sim para a vida, chegou a hora de você dizer sim para você mesma. E se você quer fazer a diferença nesse mundo, se junta com essa tribo, porque quem está aqui nesse grupo já sabe o quanto é maravilhoso a gente estar junto. E eu estou esperando todas vocês, quem já é uma nova mulher e quem ainda não é, que seja muito bem-vinda na nossa tribo, porque eu vou contar um segredo para vocês. Isso é o caminho só de ida. Vocês vão começar, mas vocês não vão parar nunca mais de crescer, tá bom? Então, muito obrigada. Boa noite a todos, que agora eu vou jantar com meu amor para comemorar e para matar as saudades, né? Porque agora eu vou cuidar da esposa do meu marido, tá bom? A gente se vê muito em breve. Até logo.